Fala pessoal, então bora agora para a parte prática aqui de como acabar realizando aqui um modelinho dos indicadores econômicos financeiros, tá? Então, para começar, é, eu voltei aqui para nossa planilha lá do nosso modelo que a gente acabou levantando ali na terceira aula, tá? Então, aqui a gente tem ainda a análise horizontal e vertical que a gente acabou realizando. Eu, sinceramente, não gosto de calcular os índices nessa planilha aqui. Eu gosto de voltar ali para aquela planilha que a gente copiou, que é a planilha um pouco mais limpa, tá? Sem as linhas ali da análise horizontal e vertical, sem as colunas da análise horizontal e vertical, perdão. E com base nisso, então, eu vou começar agora a mostrar umas boas práticas que vocês vão poder acabar realizando aqui para facilitar, então, tanto a correção do professor quanto a sua organização aí na hora de calcular os índices, tá bom? O que eu particularmente gosto de fazer? Ou melhor, por que eu acabei estruturando o modelo dessa forma? Para calcular os índices na mesma coluna, ou seja, eu vou calcular o ROI aqui, eu vou lá no lucro líquido desse ano e divido pelo patrimônio líquido desse ano, tá? Então aqui eu consigo calcular facilmente o ROI. Ah, quero calcular o ROA. Então eu vou calcular ali o meu PAT, tá? Já já vou explicar isso aqui. Opa, não é aqui, é aqui, perdão. E dividir então pelo meu ativo total. Extremamente fácil fazer isso, não é mesmo? Enfim, com base nisso a gente consegue auditar mais fácil o modelo. Ó, então estou pegando o ativo total e estou pegando o EBIT, tá certo. Tá? E com base nisso aí, nosso modelo fica um pouquinho mais organizado, tá? Como é que eu gosto de organizar? Eu gosto de colocar então no cabeçalho aqui a base do nosso modelo, ou seja, a gente vai calcular aqui o NOPAT, que vai ser utilizado em mais de um indicador. A gente vai acabar calculando os investimentos, que vai ser utilizado em mais de um indicador. A gente vai calcular aqui o passivo oneroso, que vai ser utilizado no investimento, que também é um indicador interessante aí para a gente conseguir auditar sem precisar ter que ler uma fórmula gigantesca, tá? Então é legal ter uma célula só para ele. E o número de ações, o preço da ação no final do ano e etc, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui em uma célula, pode ser essa, por exemplo, na linha 6, e vai ficar apertando Ctrl+, até ter mais ou menos umas 40 linhas aqui, ou 35 linhas de espaço, tá? Vou tirar um pouquinho o zoom. E com base nisso, então, a gente vai começar a calcular, a formatar aqui a maneira como a gente quer exibir as nossas informações, tá? Então a primeira linha, geralmente, eu coloco sempre a porcentagem de R, também conhecida como alíquota de imposto de renda, tá? No caso, você pode escolher dois tipos de alíquota, né? Você pode escolher a nominal ou a real, tá? Nesse caso, e eu recomendo fortemente, que vocês acabem utilizando aqui a nominal de 34%, tá? Então deixa claro aqui que vocês vão utilizar a alíquota nominal e qual alíquota nominal é essa, tá? E no caso que colocaria 34% nos 3 anos. Por quê? Você até pode calcular a alíquota real, tá? Como? Vindo aqui no imposto de renda e dividindo pelo resultado sobre o tributo de resultado antes dos tributos sobre o lucro, tá? Entretanto, olha só, aqui a gente tem um valor negativo, não incorre IR, tá? Aqui a gente tem um valor positivo, mas incorreu só uma parcela do IR, porque, enfim, benefício, manobra fiscal, etc, etc, tá? Então, eu pessoalmente não entendo muito de imposto de renda das empresas, então vou sempre na nominal, que de fato é a mais fácil, tá? E eu sei também que ela é amplamente aí utilizada no mercado como um todo, tudo certo? Além do mais, a gente vai calcular aqui o NOPAT, conhecido também como lucro operacional líquido de imposto de renda, que é dado por NOPAT é igual a EBIT vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda, tá bom?
colocar aqui colchetes para deixar um pouquinho mais visual. E como esse aqui é um indicador bem relevante, eu vou pintar de uma cor bem mais forte, para chamar bastante atenção também, tá? E já vamos calcular ele. Então vamos pegar lá, EBIT, aqui ó, nosso EBIT vezes, abre parênteses, 1 menos a alíquota de imposto de renda, fecha parênteses, tá? A gente vai formatar aqui como número e apagar as duas casas decimais para deixar no mesmo formato aí do resto do modelo, tá? É formatado como número e sem casas decimais. Perfeito. Além disso, vai ser interessante aqui a gente colocar também a quantidade de ações e o preço das ações que a gente vai estar analisando, tá bom? Então, a quantidade de ações na data de 31/12/2020x e preço das ações na data de 31/12/2020x. Ok? Já eu vou explicar para vocês como vocês vão conseguir obter esses valores aqui, tá? Como é menos relevante, só para calcular os indicadores de ação, pode colocar numa cor um pouquinho mais leve, tá? Para não acabar chamando tanta atenção quanto no pátio, já que ele tem uma importância muito maior do que essas outras bases aqui, tá? E continuando então aqui, a gente vai precisar do passivo operacional, passivo oneroso, perdão, e também dos investimentos. Como vocês viram na aula ali, passivo oneroso é o passivo que incorre em juros, tá? Geralmente, aqui no balanço patrimonial, vai ser sempre empréstimos e financiamentos, tanto de curto como de longo prazo, ou então circulante e não circulante, né? E pode ser que no seu balanço patrimonial tenha aqui algumas contas com outras que talvez tenha algum passivo que seja oneroso. Entretanto, mais comumente as empresas acabam registrando todo o passivo oneroso em empréstimo e financiamento, tá? Você pode acabar realizando uma análise um pouco mais profunda, entretanto, uma prática comum é utilizar só essas contas de empréstimo e financiamento, tanto do curto prazo, do passivo circulante, quanto do passivo não circulante, tá? A gente já tem calculado esses valores. Os investimentos, como vocês também virão em aula, é o passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Então, fica bem visual aqui como calcular esses indicadores em específico, né? E com base nisso, então, a gente já tem a base do nosso modelo para realizar os cálculos dos indicadores econômicos financeiros, tá? Entretanto, os indicadores econômicos financeiros de atividade, eles têm uma particularidade, tá? Eles também precisam das médias, da média das contas do clientes ou contas a receber para calcular o prazo médio de recebimento, a média de estoques para calcular o prazo médio de estocagem e a média dos fornecedores para calcular o prazo médio dos fornecedores, tá bom? Então vamos reservar um espacinho aqui para eles também, ó. E colocar aqui, ó, estoques médios, ou melhor, clientes ou contas a receber médio. Clientes, contas a receber médio, média, né? Conta média. Estoques, com a média mesmo, não tem problema. E fornecedores médio. Tá, como que a gente vai obter, então, a média de cada um aí? No ano de 2020 a gente não vai ter como fazer a média, tá? Porque a gente não tem o ano de 2019. Embora você pode colocar aqui do ladinho 2019 B3, por exemplo, e completar aqui com os valores de clientes a receber, estoques médios e fornecedores médios. E então calcular utilizando esse dividido por aqui, tá? Que vai ser o que a gente vai fazer aqui no nosso modelinho finalizado.
Entretanto, vocês podem acabar utilizando o quê? Para esse primeiro de 2020, vocês utilizam só o contas a receber aqui, ó, contas a receber. E a partir de 2021 você faz a média, tá? Então vai ser contas a receber desse ano, mais contas a receber desse ano, dividido por 2. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se já foi certo. Já deu certinho. Copia a formatação. Estoques médios a mesma coisa, tá? Então a gente vai olhar para os estoques. Vamos ver se até arrastando, acho que já cai direto em estoques, ó. Tá certinho. Opa. E por fim aqui, fornecedores é lá do lado do passivo, né? Então fornecedores. E aqui de novo, fornecedores agora a média, tá? Perfeito. Temos aqui então as contas médias, que também é um pouco menos relevante, então a gente vai acabar pintando de uma cor um pouquinho mais fraca, tá bom? Perfeito. A gente já tem tudo que a gente precisa para começar a calcular. Agora a gente vai começar a estruturar os indicadores, tá? O que eu recomendo fortemente? Você separar por categorias de indicadores, então a gente pode acabar separando de acordo com essa classificação aqui, de liquidez, de atividade, de rentabilidade, de estrutura e ações, tá? Como eu separaria? Eu pegaria aqui, ó, temos 4 indicadores de liquidez, então eu pegaria 4 linhas, eu mesclaria essas 4 linhas, apertaria Ctrl 1, alinhamento 75 graus, tá? Alinha ao centro e colocaria aqui, ó, liquidez. O que a gente tem como indicador de liquidez? A liquidez corrente, LC, a liquidez seca, LS, a liquidez imediata, LI, e a liquidez geral, tá? LG. Vou acabar pintando também, então, essa célula aqui, talvez de uma cor um pouquinho mais forte, tá? Ou melhor, de indicador, vamos acabar pintando de uma cor um pouco diferente para entender que eles têm uma relevância um pouco maior ali na hora do professor estar corrigindo, tá bom? Então a gente deixa de tal maneira. E assim eu vou estruturando os meus indicadores. Os próximos seriam então de atividade. E aí eu colocaria os indicadores de atividade aqui. E etc, etc, tá? Eu já acabei realizando o trabalho de organizar a planilha aqui nessa aba, tá? Inclusive eu deixei aqui os valores aqui de 2019 para acabar calculando aqui a média de clientes, estoque, etc, tá? Então relevem essa planilha que eu já vou até ocultar, tá? Então eu já mostrei como é que a gente calcula o NOPAT, que é extremamente relevante aqui para nossa análise. Mostrei como calcula o passivo oneroso, os investimentos, o porquê de utilizar o 34%. E agora eu vou falar aqui como preencher o preço da ação em 31/12 em 2020 e X e a quantidade de ações em 31/12 em 2020X, tá? Eu não consegui encontrar um método muito fácil para fazer isso, então eu acabei fazendo um modelinho aqui em Python que vocês podem utilizar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês só copiarem e colarem aqui no Google Colab, ou então vou deixar como um arquivo de texto, enfim. Como eu vou fazer isso ainda? Eu não sei. Provavelmente tem como exportar esse arquivo e deixar ali para vocês baixarem, tá? Mas de qualquer maneira, como é que vocês vão acabar utilizando isso aqui? Não precisa entender, tá certo? Vocês só vão entrar aqui, procurar o nome da tua ação, no caso Magazine Luiza, por exemplo, e colocar Yahoo Finance na frente, tá? Colocando isso, você vai obter o ticker do Yahoo Finance, que é MGLU3, que é o ticker da Magalu, .sa, tá? Mesma coisa aqui para qualquer outra ação, por exemplo, Copel Yahoo Finance. É CPL6, que é o ticker da Copel padrão, .sa. E assim por diante, tá?
No meu caso, a Suzano vai ser SUSB3, que é o ticker dela, .sa. Então, vou colocar aqui, vou clicar nesse play aqui para importar os arquivos e vou clicar nesse play aqui para ele encontrar na base do Yahoo Finance as informações que eu quero. Então ele vai procurar sempre o último dia disponível que ele encontrar na base do Yahoo Finance. No caso aqui, ele encontrou o número de ações, tá? Para o dia 31/12 de 2022, para o dia 22/12 de 2021 e para o dia 31/12 de 2020. Ou seja, essa informação aqui de 31/12 não é 100% verídica, né? A gente pode ver aí que, por exemplo, para 2021, ele acabou encontrando lá no máximo do dia 22, tá? Mas não tem problema nenhum. Basta vir aqui, copiar 130 aqui, enfim, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Basta copiar aqui esse 1 bilhão de ações, 1,3 bilhões de ações e jogar no nosso modelinho aqui, ó, 1.309.350.016, tá? A mesma coisa aqui para 2021, basicamente eu copiei aqui, vim aqui e colei e assim por diante. Além disso, ele vai te dar o preço das ações, tá? Nos últimos 5 anos, na última data que ele encontrar. Em 2023, ele acabou, a gente não terminou o ano ainda, né? Então ele deu aqui dia 18/8, mas isso não entra na nossa análise, porque a gente está interessado no dia 31/12 de 2020 e 20x, né? No caso, a gente começa em 2022 com R$ 48,24. Lá em 2021, fechou o ano em R$ 60,11 e lá em 2020 fechou em R$ 58,54, tá? Basta copiar aqui também. Com base em tudo isso que a gente calculou, agora eu vou acabar calculando aqui os principais indicadores, tá? Ou melhor, alguns dos indicadores, um indicador de cada um de cada uma dessas categorias, tá? E eu vou acabar optando aqui pelos mais fáceis. Então, vou começar aqui com a liquidez geral, tá? A liquidez geral, então, vai ser o ativo circulante mais o ativo não circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. E olha só que fácil, agora é só arrastar para o lado, tá? Além disso, esqueci de falar, mas eu formatei aqui como geral, tá? E deixei 3 casas só depois da vírgula, usando esses botões aqui, tá? Além disso, centralizei para ficar um pouquinho mais organizado aqui os nossos indicadores, tá? Com relação a clientes médios, então vamos lá, a gente já acabou calculando aquilo lá, mas eu vou fazer aqui para 2020 corretamente também, tá? Então, a gente vai olhar aqui para nossas contas de contas a receber. Infelizmente esse aqui não vai dar para acabar arrastando, né? Esse agora dá. Formatar aqui como número e deixar sem casas decimais como está no balanço, tá bom? Com relação aqui ao prazo médio de recebimento, então, a gente vai ter o número de clientes, tá? Ou seja, a conta a clientes vezes 360 dividido pelas vendas anuais a prazo. A gente não tem como ter certeza de quanto dessa receita de vendas de bens e serviços aqui é a prazo, tá? Eu acredito que aqui para a Suzano seja um número aí relativamente relevante. Entretanto, como uma aproximação, no caso de vocês vão ter que justificar o porquê você está multiplicando essa receita por algum fator, por exemplo, para encontrar as vendas a prazo, tá? Nesse caso, eu vou fazer uma simplificação. Nossa, estou fazendo uma simplificação, não é o que vocês vão ter que fazer, tá? E vou dividir direto pela receita de vendas. Aí eu obtive aqui que o prazo médio de recebimento são 35 dias em 2020, 42 dias em 2021 e 58 dias ali em 2022, tá bom? Vou centralizar isso aqui também. Não dá porque tá com personalizado, ok? Então vou colocar aqui como geral e vou tirar todas as casas decimais. E além disso, eu vou aqui colocar só um fator
Vamos supor que dessas vendas aqui, 50% seja prazo. Esse valor aqui já aumenta muito o prazo de recebimento, entendeu? Então você poderia recalcular, por exemplo, com esse fator de 50%, lógico, muito bem justificado, e entender então o prazo de recebimento da companhia, tá bom? Com relação aqui à rentabilidade, eu vou calcular o principal aqui, que é o ROI, tá? O ROI, então, ele vai ser o NOPAT dividido pelos investimentos, tá? Vamos colocar em porcentagem isso aqui que fica muito mais visual, com uma casa decimal pelo menos. E além disso, eu vou acabar calculando aqui com vocês também a margem bruta, tá? A margem bruta, aliás, todas as margens, como é que elas irão ser calculadas, né? Elas serão então calculadas a partir da conta que tu quer analisar. No caso, eu quero analisar aqui o resultado bruto para compreender a margem bruta, ok? E vou dividir pela conta de receita de vendas de bem e serviço, tá? Para entender qual que é a margem que eu estou tirando dessa receita aqui. Se fosse a receita operacional, você utilizaria lá o NOPAT lá em cima. Se fosse a receita líquida, você utilizaria aqui o resultado líquido dividido pela receita. Tá? Se não for claro, o resultado operacional seria o NOPAT dividido pela receita. Ok? Então aqui de novo a gente tem a nossa margem bruta, tá bom? Vou acabar calculando aqui também a relação de capital de terceiros sobre o ativo total, que também é bem simples, tá? Vai ser o quê? Vai ser o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo ativo total. Muito simples, muito fácil. Você pode acabar representando ela tanto de maneira de porcentagem quanto dessa outra maneira aqui, tá? Sinceramente não tem muita diferença. E para finalizar aqui, vamos calcular o lucro por ação, tá? O lucro por ação ele vai ser então o resultado líquido das ações, o resultado líquido, tá? O lucro líquido, dividido pela quantidade de ações ali daquele dado ano. Entretanto, note, a gente está com o balanço em reais 1.000. Se a gente calcular pelo número de ações, a gente vai obter um lucro por ação aqui baixíssimo, menos de 1 centavo por ação. Por quê? A gente tem que fazer o ajuste de multiplicar o valor ali do resultado líquido por 1.000, tá? E agora sim a gente encontra o lucro por ação real, tá? Então, note, ali em 2020, ela apresentou um prejuízo por ação, né, de R$ 7,92, um lucro por ação em 2021 de R$ 6,40 e um lucro por ação em 2022 de R$ 17,87. Bom, pessoal, tive um pequeno problema técnico aqui. Vamos só confirmar, então, se esses valores que a gente acabou de obter aqui, eles são parecidos com base no que a gente encontra aqui na internet, tá? Para isso, a gente vai entrar no site do Status Invest, daí procurar aqui o ticker da atuação, tá? E vai clicar aqui, ó, no gráfico de lucro por ação. Cadê? LPA. Olha só, lá em 2020, eles tiveram um prejuízo por ação de 7,88, muito próximo aqui do que a gente calculou. Em 2021, um lucro por ação de 6,34, muito próximo também do que a gente calculou. E por fim aqui um lucro por ação de R$ 17,18, também muito próximo do que a gente calculou. Então, com base nisso, a gente já tem uma boa base de como obter o LPA, tá? E com o resto aí dos indicadores e com conhecimento aí que vocês obtiveram nas aulas, tá? Vocês podem acabar de completar todos os indicadores aí e realizar a análise. De novo, para realizar a análise, o que é interessante? Você olhar a variação do indicador, mesclar indicadores, entender a variação daquele indicador olhando para as contas, se necessário recorrendo até a análise horizontal e vertical para entender se aquele indicador teve alguma relação com alguma coisa da análise horizontal e vertical que você acabou observando, tá? Realizando paralelos ali com a realidade do setor, com o momento macroeconômico, com os principais drivers que você elencou e etc. Tá bom? Então, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a criar um modelo um pouco mais organizado, tá?
de maneira um pouco mais visual também, para conseguir tanto se organizar quanto aos cálculos, quanto ajudar o professor ali na correção, né? Montando um modelo um pouco mais estruturado, mais auditável, tá? E com isso eu encerro aqui o vídeo de hoje. Eu te aguardo ali nas próximas videoaulas. A gente já está chegando no fim, tá? A gente entra ali em alavancagem operacional, que também vai utilizar a mesma ideia dessa videoaula, tá? A gente vai criar o espaço ali para os 3 indicadores que estão por vir, tá? E por fim ali para fechar, a gente vai ponderar o custo de capital, que o professor tem uma aula excelente, que ele acabou gravando nas disciplinas anteriores, e que ele vai disponibilizar para vocês, e aí vocês adaptam aqui, se vocês quiserem, é claro, né? No modelo que eu estou propondo, certo? Então, um abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.